Boa tarde a todos. Iniciamos hoje uma série de seminários virtuais do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Acreditamos que as atividades de ensino, pesquisa e extensão que acontecem no Instituto têm muito a contribuir com o mundo no momento atual, principalmente para a construção de um pensamento mais reflexivo, crítico em nossa sociedade. As produções audiovisuais serão vinculadas a conteúdos de disciplinas das nossas duas graduações, Relações Internacionais e Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Nosso primeiro programa é sobre migrantes e o Covid-19 e contará com a participação das professoras Flávia Guerra, do IRID UFRJ, Ana Paula Rodrigues, da COPEAD UFRJ e Raquel Coutinho, doutoranda da PUC-Rio. O seminário de hoje é delineado em parceria com o Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa, o LED. Por meio de um questionário, a gente disponibilizou na internet uma lista de perguntas para os alunos apresentarem temáticas que fossem relacionadas ao seminário de hoje. Dentre essas temáticas, podemos citar os migrantes e o sistema público de saúde, a vulnerabilidade social e os campos de refugiados e como acontece a proliferação do vírus, as fronteiras fechadas e os mecanismos de vigilância e monitoramento, os retrocessos nas políticas de asilo, acolhimento em meio à pandemia, a multiculturalidade, a diversidade, a xenofobia, o futuro pós-pandemia e a questão da imigração, como as instituições internacionais, como a Acnur, a OMS, têm feito ações nesse momento de crise, a garantia dos direitos fundamentais, seja direitos humanos, direito do trabalho e principalmente de saúde. E o Estado brasileiro tem delineado políticas de proteção ao migrante no momento da pandemia. Bom, então vamos começar com as apresentações iniciais, começando pela professora Flávia Guerra, em seguida a professora Ana Paula Rodrigues e depois a professora Raquel. Meninas, muito obrigada por participar hoje. Alô? Pode, Flávia. Obrigada, Daniele, pelo convite. Obrigada, Larissa, também. Eu achei muito interessante a gente vir para o virtual, porque, na verdade, não temos outra opção, né? Estamos todos isolados e precisamos trocar essas experiências, estamos todos perplexos. Ninguém esperava que viesse nessa proporção, né? O Covid-19, o coronavírus e a Covid, que é a doença causada pelo coronavírus. Eu acho que qualquer tema hoje que a gente queira falar, sobre o qual a gente queira falar, qualquer tema da área de relações internacionais, ou qualquer outra área, antropologia, medicina, enfermagem, economia, qualquer área vai ter que levar em consideração o coronavírus, né? Então, o coronavírus ele provocou essa ruptura, depois a gente vai discutir mais sobre isso, mas uma reflexão e uma ação também, porque nós não podemos nem ficar muito tempo refletindo, nós já estamos sendo obrigados a agir da forma que podemos, né? É até contraintuitivo você ficar em casa e ter a sensação de que não está fazendo nada, mas a gente está fazendo aquilo que pode no momento. Então, não é o fazer nada, mas é um fazer diferente. Também queria chamar a atenção, né, só nessa abertura, para o fato de que a gente está tendo que se adaptar rapidamente a uma outra vida completamente diferente, que mesmo depois da epidemia, da pandemia, né, que tem aí a perspectiva de durar 18 meses, com surtos maiores ou menores, dependendo do país, porque 18 meses seria o tempo mínimo para a criação de uma vacina. Fora isso, você pode não ter surto, mas você vai ter a continuidade da circulação do vírus e vai ter que encontrar outras formas para limitar a contaminação. Então, eu acho válida essa iniciativa. Eu acho que não dá mais para falar sobre migrações sem falar de Covid, não dá mais para falar sobre ajuda humanitária sem falar de Covid. Ou seja, qualquer tema hoje está perpassado pelo vírus. Eu acho que há essa onipresença do vírus hoje na nossa vida, né? Na nossa vida cotidiana, qualquer movimento que a gente faz. Não falei sobre migrações ainda, mas iria dizer que, obviamente, né, estamos
propondo esse debate, porque entendemos, acredito que as minhas colegas têm uma visão semelhante, que os migrantes e refugiados são aqueles que estão numa situação mais desesperadora. Sem esquecer que existem grupos que também estão numa situação desesperadora aqui nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil. Então, não dá também para esquecer isso. Eu acho que a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso aqui ao longo do nosso encontro. Tá? Obrigada, Flávia. Vamos, Ana Paula. Oi, gente, boa tarde. Daniele, obrigada pelo convite mais uma vez, pela parceria. Professora Larissa também, venho agradecer também a esse convite. Agradecer também a companhia das minhas amigas que trabalham com migrações, professora Flávia, professora Raquel. Eu sou Ana Paula Rodrigues, sou pós-doutoranda do Instituto COPEAD, venho trabalhando com migrações há no mínimo uns 12 anos, e é um tema que é sempre recorrente, é um tema que não sai da mídia, é um tema que tem sempre muito caldo de discussões. E agora, com essa situação, ele não deixa de ser diferente, porque no mundo globalizado nós temos pessoas que se deslocam, pessoas que se instalam em outros países e que estão sendo muito afetadas por essa pandemia. E da forma como elas estão sendo afetadas, envolve também a gestão por parte dos estados e uma mexidinha na sua política migratória para poder atender essas pessoas. Alguns estados assim o fazem, outros estados não, ainda continuam fechados. Então, eu acho que dentro do nosso campo de ensino, dentro do nosso campo de estudo, das relações internacionais, eu acho muito importante a gente trazer esse tema hoje. Parabenizo a iniciativa do IRID e das professoras do IRID que abriram essa oportunidade no momento em que os alunos precisam discutir os temas, mas nós estamos impedidos de estar na sala de aula. Então, eu acho muito importante essa iniciativa. Obrigada, Ana Paula. Vamos lá, Raquel. Olá, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite da Daniele e da Larissa, parabenizar também essa iniciativa do IRID e de vocês de estar organizando esse programa diante dessas condições totalmente surpreendentes, né? Ninguém imaginava que a gente estaria lidando, isso há pouco tempo, ninguém imaginava que a gente estaria lidando com uma situação como essa do Covid, que tem convidado a gente a, com toda cautela, pensar um pouco nas consequências dessa pandemia para a vida dos migrantes, né? Eu gostaria de salientar primeiramente que a gente não vai tentar aqui fazer nenhum exercício de futurologia, são muitas as questões e as variáveis que estão em jogo, mas que a gente vai convidar vocês a partir desse debate, trazer essas questões para jogo e muito mais do que trazer qualquer tipo de conclusão aqui, a gente vai estar querendo fomentar em vocês, nos nossos telespectadores aqui, a continuação desses debates. A gente está discutindo, está gravando esse vídeo no dia 31 de março, então muita coisa pode mudar até mesmo quando esse vídeo for ao ar, mas uma das questões assim que mais tem motivado a gente e que tem, pelo menos da minha parte, né, que tem trazido bastante reflexão é a questão principalmente do fechamento de fronteiras e de algumas respostas da comunidade internacional, principalmente via ONU, via ACNUR, com relação ao Covid e os seus impactos na vida de alguns migrantes. Enfim, a gente vai discutir isso ao longo desse debate. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada a todas. A nossa proposta é que cada uma tenha entre 2 ou 3 minutos para fazer suas considerações. E se vocês quiserem depois comentar o assunto que a professora comentou, né, vocês podem anotar isso e, ao fim, eu vou dar um espaço para que vocês recomentem assuntos que foram apresentados aqui. Tá? Então, a nossa pergunta mote dessas apresentações individuais é: migrantes e o Covid-19, as percepções que vocês, como analista, podem trazer para o nosso público-alvo.
Obrigada. Vamos começar, então, pela Flávia, pode ser? Ok. Eu acho que o coronavírus ele está trazendo aí uma intensificação de várias fronteiras que já existiam antes. E também criação de novas fronteiras, isso vai acontecer. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso um pouco romântico, né, de que agora o mundo é solidário e de que vamos todos nos unir por conta do coronavírus. A questão dos migrantes, acho que fica mais explícito, mais evidente, né, a situação de vulnerabilidade em que eles estão e as políticas dos estados que vão conter, né, vão impedir a entrada desses migrantes e refugiados no seu território. Então, a Ordem Nacional das Coisas, né, que é um termo criado por uma antropóloga, Lisa Malki, ela mostra justamente isso, né? A gente tende a ver o migrante ou o refugiado como aquele que está onde não deveria estar. Ele deveria voltar para o seu país de origem. Então, acho que nesse momento da pandemia, essa percepção da ordem natural, nacional das coisas, ela está se exacerbando, né? Todos se perguntam por que você não estava no seu país ou por que você não volta para o seu país, como se a migração ela fosse algo ilegítimo, como se as pessoas não tivessem esse direito de migrar. Além disso, eu queria destacar aqui, né, a gente tem visto o caso vimos isso primeiro na União Europeia, já estamos vendo no Brasil, vimos nos Estados Unidos, mas essa tentativa dos estados de fechar as suas fronteiras. Então, o espaço Schengen, né, que existe na União Europeia, que permite a circulação livre de pessoas pelo espaço, por esse espaço, ele está sofrendo agora um retrocesso enorme porque os países estão fechando as suas fronteiras. Então, inicialmente havia um discurso, inclusive da Alemanha e da França, de que não fechariam fronteiras dentro da União Europeia, que a circulação deveria permanecer, mas rapidamente voltaram atrás, né? Então, acho que também tem isso, uma subordinação da política à epidemia, à medicalização. Então, a partir das colocações dos especialistas, dos epidemiologistas, muitos chefes de Estado estão tendo que voltar atrás e tomar essa atitude mais drástica, que é o fechamento das fronteiras. E se ela já é drástica para aqueles, né, que são nacionais, enfim, para pessoas que estão ali, europeus que foram para outros países e querem voltar para o seu país de origem, mas um país europeu, imagina isso para o migrante, né? Então, o coronavírus também tem sido um pretexto para você intensificar políticas rigorosas na fronteira de contenção de imigração. Quer dizer, é a desculpa, né, que se queria para impedir a imigração. Então, eu vejo essa intensificação, esse aprofundamento de uma fronteira que já existia, porque essa questão de dizer que não existia fronteira, né, para o migrante sempre existiu. Então, não existia para quem, né? A gente tem que fazer essa pergunta. Então, assim, rapidamente, depois a gente pode comentar mais, mas o que a gente vê, né? Eu acho que o principal caso hoje na União Europeia é o Viktor Orbán, da Hungria, né? Com a decretação do estado de emergência, sem tempo, ilimitado, sem prazo para terminar, e as primeiras falas dele, né? Porque primeiro achou-se, né, que o primeiro caso de Covid na Hungria teria sido de um estudante iraniano. Depois verificou-se que tinha sido uma húngara, uma mulher húngara que havia ido para a Itália. Então, essa percepção de fechar a fronteira para o migrante, de uma certa forma também, ela está se mostrando completamente inútil. A Itália fechou a fronteira para a China e a contaminação, digamos, o paciente zero na Itália veio da Alemanha. Essa ideia de eu vou entender que o chinês é o responsável pela doença, ou
o iraniano é o responsável pela doença, isso tem se mostrado completamente equivocado. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo uma insistência dos chefes de Estado em fazerem esse discurso de que o estrangeiro é aquele que pode trazer doença, o que não é nada novo, né? Porque para quem estuda migrações, quem vem acompanhando isso, sempre houve essa associação do migrante, do outro, do externo, com a ideia de doença, de contágio, né? Algo que vem para romper com a coesão de uma comunidade nacional, né? Com a identidade também, né? O Buzan fala de segurança societal. É isso que a gente já vinha vendo na Hungria e que se exacerba agora, né? Então, você tem uma identidade no país e aquele que não se alinha a essa identidade, ele é visto como um diferente, um outro, uma ameaça, uma questão de segurança que deve ficar fora da comunidade, que deve ser expelido. Bom, essas são algumas considerações iniciais. Não sei se alguém já quer comentar. Muito obrigada pelas suas considerações. E uma das temáticas que apareceu recorrentemente nas perguntas que a gente disponibilizou na internet foi a questão da xenofobia. Por trás da questão da xenofobia, as questões de multiculturalidade, né? Porque a China, querendo ou não, é um país muito multicultural. Então, a gente percebe essas questões que você colocou de eu e o outro, tanto presente no ambiente interno da China quando surge o vírus, quando depois a gente percebe que a China não é mais o único lugar onde há contaminação, isso se expande para o ambiente europeu e depois vai para o mundo todo, né? Então, a gente percebe que essa relação do eu e do outro, ela fica muito positivada ou negativada nessa questão da pandemia. Mas agora vamos ouvir um pouquinho a professora Ana Paula para fazer suas considerações. Obrigada, Flávia. Então, eu vou começar minha fala pegando um gancho de alguma coisa que a Flávia falou do direito de mobilidade. Então, nós sabemos que o direito do migrante, ele é um direito que ele é limitado, porque ele tem o direito de migrar, sendo que o Estado tem o direito de selecionar quem vai entrar nas suas fronteiras. Então, ainda cabe aos estados dizer quem sim e quem não. Enfim, o que mais tem me chamado a atenção em relação a essa crise é uma coisa que a gente trabalha muito nas relações internacionais, da dualidade entre cooperação e conflito. E me parece que a gente está numa era em que a crise do Covid está levando os estados a perceberem, a partir do próprio território, a necessidade de uma cooperação. Óbvio que alguns estados vão fazer isso em maior ou menor grau, mas o que deixa evidente aí é que não há solução para isso se não houver uma ação direta do Estado. Não há como você solucionar se você deixar isso por conta só das instituições, dos organismos privados. Então, precisa de uma ação de Estado mais contundente. Só para poder esclarecer isso que eu estou falando, em relação aos imigrantes, eu tenho 3 exemplos do que uma ação de Estado pode ser feita em benefício de pessoas migrantes. Portugal e Espanha regularizaram os migrantes regulares para que eles pudessem ter acesso à saúde, pudessem ter acesso ao tratamento. Já os Estados Unidos, não. Quem for migrante irregular dentro dos Estados Unidos não vai ter acesso à saúde, ao benefício da saúde para poder se tratar da Covid. Enfim, e aí os estados vão fazer isso de formas diferentes. Nos Estados Unidos, a saúde não é pública. Na Espanha, a saúde era pública, mas ela não era universal. E qual é a ação que o Estado vai empreender? A Espanha resolve nacionalizar a saúde.
para se tornar universal. Então, toda e qualquer pessoa pode ter acesso à saúde, porque é muito bonito a gente imaginar a seguinte situação. Bom, Portugal e Espanha vai regularizar os imigrantes. Mas esse processo vai se dar do dia para a noite? Não vai, porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão trabalhando, como nós aqui estamos trabalhando em sistema de home office. Então, enquanto esses processos de regularização eles não estiverem disponíveis, eles não se efetivarem, e essas pessoas forem afetadas pela doença, elas precisam acessar o sistema de saúde. Então, é muito importante a gente entender que o Estado ele tem que ser o promotor dessas ações para poder incluir essa população migrante, tá? E eu acho que o internacionalista, nessa época, o historiador, ele tem uma função muito importante de analisar esses gaps que estão sendo produzidos. E quando a gente volta na história e a gente analisa as grandes pandemias que nós tivemos, a gente percebe sempre que há esses gaps. O que está fazendo na África? Quais as medidas que estão fazendo na Ásia? A gente fala só do mundo ocidental. Quando a gente esquece que os maiores fluxos, os maiores repulsores, né, de populações que fogem e que migram estão no sul global. Então, quais as ações que estão sendo tomadas também nesse sul global em relação aos migrantes, aos deslocados internos, aos refugiados? Então, eu acho que há um gap muito grande e isso também não aparece muito na mídia. Bom, eu acho que você traz questões muito interessantes. Obrigada, Ana Paula. Eu acho que essa questão do sul global é muito importante para a gente discutir, né? Para todas as vertentes econômicas que a gente vê, principalmente na mídia atualmente em relação ao Covid, uma questão que eu acho que sobressai pouco é a questão do Estado mínimo, né? Nenhum sistema de saúde vai sobreviver, seja a população regular, né, os seus nacionais ou os seus migrantes, com o sistema privado de saúde. Mesmo que o próprio sistema privado de saúde tenha opções, que as pessoas tenham dinheiro para recorrer aos hospitais, a gente percebe que isso não é tão simples. Por exemplo, o caso da Alemanha, né, surge como um ícone positivo em relação ao Covid, porque ela tem uma infraestrutura médica intensivista, né, que tem, por exemplo, respiradores, e que atende tanto ao sistema público como ao sistema privado, né? E essa migração do público para o privado, ela surge muito maior do que qualquer concepção de Estado mínimo, né? A participação do Estado como um agente capaz de conter a epidemia, ela precisa ser pensada. Que Estado a gente quer, né? Na estrutura de pandemia. Na estrutura de pandemia, a gente acha o Estado importante. Quando a gente sair dessa crise, esse Estado vai deixar de ser importante? Né? Então, eu acho que são questões que vão ficar para além da pandemia. A Raquel colocou da dificuldade da gente medir o futuro, né? Uma das questões que eu vejo para o futuro é a gente repensar a saúde pública, né? A saúde coletiva e repensar esse Estado. Raquel, faça suas considerações como uma analista dessa temática. Obrigada, Ana Paula. Bom, gente, eu gostaria de trazer aqui algumas questões iniciais para a gente poder estar discutindo, né, pensando algumas questões que já foram abordadas tanto pela Flávia quanto pela Ana Paula. Eu acho que a primeira delas, né, com relação a essa questão da xenofobia, essa é uma questão que é extremamente agravada, não só, né, por aquilo que, enfim, a população comum ou a opinião pública, se é que a gente pode usar essa expressão, acaba disseminando, mas principalmente quando a gente tem figuras de autoridade dentro de um Estado, né, representante do poder legislativo, ou até mesmo um chefe de Estado, utilizando termos como, por exemplo, o vírus chinês. Essa é uma questão que a gente precisa discutir e que é extremamente perigosa e que acaba tirando o foco da real necessidade e do real problema que está em contexto, né? Uma outra questão que eu gostaria de lançar também, com relação ao fechamento de fronteiras, é a ordem em que essas portarias foram levantadas. A primeira portaria, no caso, para a restrição da entrada de estrangeiros no país, foi publicada em 17 de março, a portaria de número 120,
e que restringiu inicialmente a entrada de venezuelanos no país, né, por via terrestre. Então, a gente passa a questionar em que medida também essas medidas de fechamento de fronteira também não escondem uma certa orientação ideológica. A gente não tem como avaliar propriamente se essas medidas de fechamento são precipitadas ou não. A gente tem recomendações da OMS em jogo, mas o fato é, fechar as fronteiras terrestres do nosso entorno vai fazer com que essas pessoas procurem vias alternativas, vias onde não é possível estabelecer um controle sanitário, por exemplo. Então, ao invés, né, de se tentar estabelecer um controle de segurança um pouco maior dentro dessas fronteiras terrestres, né, permitir a entrada, principalmente, de uma população mais vulnerável, né, no caso da fronteira com a Venezuela, da entrada de refugiados, de solicitantes de refúgio e de pessoas buscando residência aqui, onde seria possível fazer um controle de saúde, verificar a temperatura, isolar casos suspeitos, enfim. Né, o fechamento dessa fronteira pode implicar numa questão muito pior, né, da entrada dessas pessoas por vias alternativas. Uma outra questão também, né, a gente vai ver que o fechamento das fronteiras para países onde o foco da doença é muito maior, bem depois. No caso da Itália, isso só foi ocorrer em 19 de março, melhor dizendo, 2 dias depois, e dos Estados Unidos isso é bem recente, se eu não me engano é agora do dia 25. Então, a gente vê aí uma certa orientação política, pelo menos na ordem do fechamento da fronteira, né? Nesse momento em que a gente tem visto, né, CONARE suspendendo suas plenárias, a Polícia Federal reduzindo os atendimentos, restringindo apenas para atendimentos emergenciais, e a gente entende aí refúgio como uma questão, mas assim, algumas medidas sanitárias vão ter que ser mantidas, né? Então, um atendimento por vez, né, a diminuição dos atendimentos diários para que justamente essas aglomerações sejam evitadas, né? Uma medida também que a Polícia Federal tomou, muito interessante, foi da suspensão dos prazos de vencimentos de carteiras de registro migratório, protocolos no caso dos solicitantes de refúgio, enfim. Então, tudo que venceria nesse período está suspenso, né, e depois que esse período de pandemia acabar, eles vão solicitar que as pessoas venham fazer a renovação desses documentos. Só que qual é o impacto disso na saúde, né? A gente já tinha enfrentado várias situações, a gente sabe de vários casos em que solicitantes de refúgio e migrantes de uma forma geral já enfrentaram algum tipo de resistência na hora de procurar um atendimento público de saúde, né? Sendo que é preciso ressaltar que o nosso sistema único de saúde é um sistema universal e que, portanto, todas as pessoas com documento ou não têm o direito de serem atendidas. Mas é importante, né, e eu pelo menos não vi nenhuma campanha ou nenhum tipo de informe institucional, né, tentando passar para essas unidades de saúde a informação de que, mesmo com documento vencido, né, essas pessoas têm o direito e devem ser bem atendidas e devem, enfim, receber todo o suporte necessário pelo sistema público, né, de saúde. Enfim, então, falei primeiramente dessa questão da xenofobia, né, do caso dessa questão do chamado vírus chinês. Falei um pouquinho da ordem das portarias e do que elas, em certa medida, podem esconder algum tipo de orientação ideológica, né? Haja vista que o primeiro fechamento foi com relação à fronteira terrestre com a Venezuela. Levantei a bola também da saúde pública, do SUS. E, por fim, uma questão que eu acho que a gente pode desenvolver também e que já foi apresentada pela Ana Paula, é a questão da cooperação regional e internacionais nessa questão. Nesse momento, a gente vê também uma participação massiva, né, e de várias reuniões em nível regional. Aqui a gente teve o ProSul, a gente teve no Mercosul também uma reunião, e no nível internacional, que depois eu gostaria de comentar com um pouquinho de mais calma, a divulgação no último dia 25 do Plano de Resposta Humanitária Global ao Covid-19, né, que é uma iniciativa
da Organização das Nações Unidas, junto com algumas outras organizações, para fazer inicialmente traçar um plano, principalmente voltado a países mais pobres, e a liberação aí de 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões de dólares para essa iniciativa. Enfim, bom, a gente pode conversar mais daqui a pouco. Daniela, obrigada, falar, Raquel. eu posso comentar? Eu queria comentar também. Posso? Sim, eu vou só introduzir um gancho que eu acho que é o que a Raquel falou, né? Nessa lógica da gente misturar perspectivas econômicas com o Covid, com a temática de migração, a gente observa uma coisa que eu acho que surgiu muito nas perguntas que a gente fez pelo formulário, que é, de um lado, né, numa visão mais positiva do Estado mínimo, que é a perspectiva da migração econômica, aquela regulada, muito bem-vinda, e de outro lado, né, no outro extremo, os campos de refugiados. Surgiram várias perguntas sobre isso, né? Muitos desses lugares têm as mínimas condições de saúde, as mínimas condições de saneamento básico. Então, assim, essas são duas temáticas que eu não vi no comentário de vocês. Se vocês pudessem falar um pouco o que tem sido feito nos campos de refugiados para tentar minimizar essa perspectiva, principalmente pelas agências internacionais. Vamos organizar assim, a Flávia primeiro, a Ana Paula depois e a Raquel por último. Pode ser? Então vamos. Tá. Na verdade, eu queria também aproveitar para comentar algumas coisas que a Raquel e a Ana Paula falaram, né? Por exemplo, a questão, voltando, né? A questão das fronteiras. Muito ótima a apresentação da Raquel, né? Queria lembrar também que, além dos venezuelanos, depois nós tivemos o fechamento das fronteiras com os outros estados sul-americanos. Então, de novo, né? Como se o Brasil estivesse reproduzindo o que fez ao longo de séculos. Você dá as costas para a América do Sul, você entende a América do Sul como o local potencial da ameaça, mas você deixa o Brasil virado para o primeiro mundo, quando, na verdade, os casos vinham do primeiro mundo, pela continuidade da abertura dos aeroportos. Então, o europeu, o brasileiro que vinha da Europa, ele continua entrando no país enquanto as fronteiras terrestres estavam fechadas. E, acrescentando a isso, a gente esquece também um pouco de falar, às vezes, da fronteira no aeroporto. O aeroporto é uma fronteira, é ali que você está fazendo também triagem. Então, essas fronteiras internacionais nos aeroportos, elas demorou-se a começar a falar sobre isso, né? Sem contar a questão um outro tema também, que eu acho importantíssimo e que vai estar presente daqui para frente. Como as tecnologias de vigilância que são usadas hoje nos aeroportos, isso já é um campo de estudo, né? Tem Mark Salter que fala sobre isso, mas como isso vai se intensificar. Então, começou com intensificou-se com o 11 de setembro, e agora você tem a questão sanitária, em que qualquer um, na verdade, pode ser potencialmente contagioso, pode ser esse outro contagioso. Então, essas tecnologias, colocar o termômetro, quer dizer, é uma tecnologia, inclusive, que vai até o corpo, né? Não é simplesmente você checar documento. É uma tecnologia que cada vez mais ela interfere no corpo para ver a temperatura, que também se mostrou ineficiente, porque se o vírus, se a Covid, ela é assintomática, então o que as pessoas estavam fazendo na hora de medir temperatura em aeroporto, né? Estavam minimizando, mas na verdade não era um controle da pandemia. E o outro ponto que eu queria destacar é que a Ana Paula falou sobre a ação do Estado. Sim, né? No caso do Brasil, a gente está vendo, né, os governadores tendo que tomar determinadas medidas. Também tem esse outro ponto. Agora, eu acho que uma discussão atual não é só o que os estados estão fazendo, mas como os estados estão fazendo. Por quê? Essas medidas de controle, de vigilância, trazidas pelo coronavírus, ou melhor, intensificadas pelo coronavírus, elas vão ter consequências para todos a longo prazo. Então, quando o Viktor Orbán
coloca um estado de emergência ilimitado, a gente já vê aí que não é só o tempo da pandemia. Então, um dos pontos que vem sendo discutido, que o Agamben trouxe essa discussão, embora ele estivesse errado sobre a periculosidade do coronavírus, é de que você tem uma generalização do estado de exceção no mundo. Então, todos os governos vão tender a caminhar para esse estado de exceção, um estado de exceção realmente generalizado, porém fragmentado, né? Cada estado, como a Ana Paula colocou, tomando as suas medidas. Em relação aos migrantes também, a gente pode pensar a mesma coisa. Até que ponto essas medidas de vigilância, de contenção feitas pelo Estado, elas são medidas também que vão ter uma consequência negativa para essas pessoas a longo prazo, tá? Obrigada, Flávia. Excelentes comentários. Vamos, Ana Paula, contribuir com o debate? Vamos lá. Eu vou fazer um pequenininho comentário sobre a questão da fronteira e entro na questão dos campos dos refugiados. Eu consigo ver essa discussão sobre fronteiras de uma maneira, um discurso dual. Há um discurso que é a perspectiva de segurança dos estados, tá? Isso para a União Europeia é uma coisa, a questão de fronteiras para a União Europeia é uma coisa muito sensível. Eles não fecharam as fronteiras internas nem em contextos que a crise migratória ficou bastante avançada e até um pouco pejorativo a gente falar um conceito de crise migratória na União Europeia. Mas eu também analiso a questão de fechamento de fronteiras pelo ponto de vista epidemiológico, tá? Que nesse caso há uma ação conjunta. Quando você fecha uma fronteira, você impede que novos casos de um vírus que é altamente mutante ele possa penetrar. Então, eu acho que há de haver um equilíbrio na questão das fronteiras. E fora a questão da perspectiva de segurança que a gente já trouxe para cá. Bom, em relação à sua pergunta sobre a questão dos campos de refugiados, eu tive lendo uma matéria sobre um dos campos de refugiados na Grécia. Eles estão preocupados. Muitos refugiados, como partem de regiões de conflitos, onde você não tem, às vezes, nem mídia mais atuando no país, eles sequer estão sabendo que há uma pandemia no mundo. Então, eles continuam na empreitada do refúgio ou do deslocamento interno. O que acontece é que eles estão chegando aos campos de refugiados, estão chegando aos países e lá eles estão sofrendo as primeiras medidas. Havia uma pergunta que falava o seguinte: como que fica o processo de non-refoulement? Gente, é a mesma coisa. A Covid ela não paralisou, ela está causando uma morosidade nos processos. Então, o refugiado chega, os países continuam acolhendo precariamente, mais precariamente do que já acolhiam antes. A questão é que hoje nós temos trabalho da Acnur, do Médicos Sem Fronteiras, da Organização Mundial para as Migrações, que estão atuando mais contundentemente dentro desses campos de refugiados para poder, no sentido de monitoramento, de informação, na distribuição de kits de higiene, na questão de levar informação, que talvez eles não tivessem essa informação quando eles fugiram dos países. Então, as organizações internacionais elas têm um papel importante dentro desses campos de refugiados. Os estados também, óbvio, mas é só para deixar claro que essas ações elas não ficam paralisadas, que não há somente o país, os estados estejam voltados só para a solução da crise epidemiológica. Tem outros problemas para se resolver e busca-se não paralisar. A gente está tendo um problema também por conta de pessoal.
que vem sendo contaminado e a reposição dessas pessoas para poder trabalhar dentro desses campos de refugiados, ela vem ficando complicada, porque já há contaminação dentro dos campos de refugiados. E outra questão, por mais informação, por mais ajuda que eles tenham, as condições de sobrevivência desses refugiados dentro de um campo são, não vou dizer que são parecidas, tá? Ao que a gente vem discutindo sobre as comunidades brasileiras. A proximidade é muito grande, a falta de recursos é muito grande, a falta de insumos, é tudo muito precário. Isso dificulta as medidas de higiene, as medidas de isolamento, as medidas de distanciamento social. Então, há uma grande preocupação, tá, por parte da Acnur, por exemplo, em como solucionar se tiver uma grande epidemia, uma grande contaminação dentro desses campos. A Acnur agora também está trabalhando com a questão de receber doações para ajudar a gerenciar esses campos, para ter mais recursos para poder promover essas iniciativas dentro dos campos de refugiados. Mas deixando claro, eles não deixam de migrar por conta da Covid, porque às vezes aonde eles estão, nem sempre eles têm acesso a essas informações que isso está acontecendo no mundo. Obrigada, Ana Paula. Raquel, pode fazer suas considerações. Obrigada. Só voltando num ponto ainda nessa questão das fronteiras, não é dizer, né, que toda medida de fechamento de fronteiras nesse momento é uma medida que necessariamente é equivocada. Né? Só para corrigir talvez uma fala talvez que tenha sido mal compreendida minha. Não é isso. Né? Mas que, inevitavelmente, a gente não vai ver... essas pessoas vão procurar outras formas de entrar dentro do território, né? Caminhos alternativos, onde talvez não vai ser feito, possivelmente não vai ser feito um controle dessas pessoas. Então, essa é uma questão que eu tentei levantar. Só uma correção também aqui da minha fala, quando eu falei que a questão dos Estados Unidos, né, entrou na lista de restrição, não no dia 25, mas sim no dia 27 de março, tá? Foi bem mais recentemente, quando definitivamente todas as entradas pela via aérea foram suspensas aqui no Brasil. Bom, sobre essa situação dos campos, né? Uma situação bastante complicada. O documento que foi lançado, que eu falei desse plano de engajamento, deixa eu só achar aqui rapidinho. O plano de resposta humanitária global Covid-19, que é um plano que já prevê aí a disponibilização de 2 milhões de dólares, né? Tem, né, como objetivo estar ajudando esses países numa situação que já vem enfrentando algum tipo de crise, dentre eles países que já têm, né, principalmente algum campo ou algo do tipo que tem uma necessidade mais emergencial. Só que a realidade é que a gente encontra, pelo menos inicialmente, um engajamento muito mais voltado para a questão de higiene do que propriamente medidas mais sanitárias, né, ou de separação de aglomerações, né. É uma coisa que é um pouquinho inevitável dentro de um campo, e a gente vê determinados campos, por exemplo, como o da Jordânia, por exemplo, que já tem uma superlotação muito grande, né, se eu não me engano, são alguns campos que tem lá. Então, essa é uma questão extremamente delicada. Eu estava lendo uma reportagem também sobre um campo especificamente na ilha de Lesbos, onde existe uma torneira para 1.300 pessoas. Isso é um absurdo. Então, as medidas que têm sido tomadas até o momento, pelo menos, eu não sei como vai ficar agora com a disponibilização desse dinheiro, né, ou as estratégias de forma mais específica para poder encaminhar esse valor, mas as medidas que têm sido tomadas até agora são extremamente precárias, né? São voltadas inicialmente para as questões de manutenção mínima de higiene, né, disponibilização de água e sabão, mas até mesmo isso tem sido bastante restrito, né?
A gente também vê aqui dentro do Brasil uma atuação bem interessante, aí já saindo um pouquinho do contexto, né, desses campos, né, maiores, mas a gente pensando aqui na nossa fronteira, né, em Boa Vista, em Manaus, a gente tem uma atuação um pouquinho maior do Acnur, principalmente associada com a Operação Acolhida, no sentido de fornecer uma ajuda para manutenção, para montagem, na verdade, de uma área de proteção e cuidados, né? Mas ela ainda está sendo construída, que prevê aí algo em torno de 1.200 leitos para acolher não apenas migrantes e refugiados que estejam ali naquela região, que porventura tenham ou estejam sob suspeita de contágio, né, do Covid-19, mas também para a própria população, né, de Boa Vista e dos seus arredores, né? Em Boa Vista a gente tem um hospital, né, e uma situação de saúde extremamente precária. Então, isso se faz extremamente necessário a gente criar uma estrutura para estar recebendo essas pessoas também. Uma outra coisa é que o Acnur também acho que está doando aquelas casinhas, né, acho que mais algumas 200 daquelas unidades habitacionais, para poder tentar abrigar essas pessoas que estejam, porventura, aí, desprovidas ainda de um abrigo, algo do tipo. E além da doação de materiais de higiene, de informação, mas ainda assim as coisas estão caminhando a passos bastante lentos, né? Eu acho que, claro, a gente não tem uma perspectiva do que a gente está lidando nesse momento, é algo que pegou todo mundo meio que de surpresa. As organizações elas estão tentando, né, na medida do possível, cooperar da melhor maneira, mas eu acho que muito mais coisa precisa ser pensada, principalmente aí ao longo das próximas semanas, onde a questão tende, né, de acordo com as previsões dos epidemiologistas, a piorar ainda mais. Essa perspectiva de gerenciamento, né, do risco e investimento de recursos, né? A quantidade de recurso investido pode ser muito grande, mas até esse recurso efetivamente se transformar numa atuação prática no campo demora muito tempo, né? A gente observa a quantidade de doações, fazendo uma comparação, no terremoto do Haiti, que os recursos chegaram em grande quantidade rapidamente, mas até aquele dinheiro ser transformado em ações na prática levou uma média de 3-4 meses, né? Então, assim, essas questões são uma questão que demora um tempo. Flávia, então, comente o campo de refugiados. Só ia fazer alguns comentários, porque eu acho que a Ana Paula e a Raquel já trouxeram aí os dados, o que eu também consegui apurar foi muito parecido com o que vocês disseram, né? Há alguns campos nas ilhas gregas, Turquia liberando o acesso para que os migrantes passem direto para a Grécia, né? Então, sem nenhuma restrição em relação a isso, o que joga, né, a questão para a decisão da União Europeia. Alguns campos ainda não têm coronavírus, outros já têm, como o de Lesbos, que a Raquel citou, e os problemas, como a Ana Paula disse, são muito parecidos com o que a gente vê aqui nas favelas. As pessoas moram 10 dentro de uma mesma casa, e o que eu queria comentar sobre isso é que o que a gente está vendo hoje no Brasil é que não há nenhum plano para as favelas, assim como muito bem a Raquel colocou, os planos são precários hoje. Então, está todo mundo ainda tentando elaborar e planejar. Eu acho que a velocidade do vírus, ela coloca também um desafio para todos os gestores, para todas as pessoas que trabalham com política pública, porque é você tirar uma solução do papel em questão de dias. Então, algo que você faria em 6 meses, você vai ser obrigado a fazer em dias. Eu acho que isso está acontecendo em vários campos, na verdade, né? Não só para quem trabalha com gestão pública. E qual é a sensação que todos têm? De que os governos, de uma forma geral, não só migrantes, mas todos os cidadãos, têm a impressão de que os governos estão fazendo pouco, ou estão chegando atrasados na contenção dessa crise. E aí o ponto que eu queria comparar aí, os campos de refugiados com favelas, embora toda comparação desse tipo tenha que ser feita com muito cuidado, mas existem algumas semelhanças que são essas que vocês apontaram, né? A falta de higiene, o fato de condições de higiene, água, sabão e muitas vezes o excesso, as aglomerações. Mas, então,
tanto num caso quanto no outro, o que se exige é a aceleração da política pública. O vírus é veloz e a política pública ela é lenta. Então, esse ponto que a Daniele colocou, achei perfeito, era mais ou menos isso que eu ia comentar, né? Então, nós estamos aí, exige-se aí uma antecipação, na verdade, uma intervenção que era alvo de comentários de economistas, de assistentes sociais, de sociólogos, né? O que fazer para levar melhores condições de vida para as favelas, melhores condições de vida para os campos de refugiados. Agora não tem mais debate. É entrar com dinheiro, é entrar com sabonete, é entrar com água, é colocar respirador. Então, é uma situação de emergência tal que, como, né, disse um jornalista espanhol, até os neoliberais estão se transformando em keynesianos. Né? E lembrando aqui a frase do Keynes, a longo prazo estaremos mortos. Então, o Covid está exigindo que essas ações sejam feitas com uma rapidez inaudita. Porque se demorar um pouco, estaremos todos mortos. Né? Então, eu chamar atenção para isso. É uma aceleração do tempo. Né? Então, em várias áreas a gente vai ver isso. Acelerar políticas que já deveriam ter sido tomadas. Né? Então, e não é puramente uma visão catastrofista, não é isso. É a preparação para uma ação como essa, né? O Estado se repensar e o próprio cidadão repensar que Estado ele quer. Porque não é só o imposto que você paga. O que a gente percebe é que países na qual a carga tributária é muito grande podem ter políticas no médio prazo piores do que estados que você tem uma política de contribuição por meio de impostos menor, né? Então, a perspectiva da gestão é muito importante a gente pensar nisso. E mais do que a gestão, como a Raquel bem colocou, a questão da logística, né? De como pegar um sabonete que é produzido no centro da Europa e levar para as extremidades onde tem os campos de refugiados, né? Mas vamos, Ana Paula. Eu posso fazer uma colocação? Os gestores públicos hoje, eles já estão sendo afetados também pela doença. Hoje a gente já recebeu a notícia que 2 pessoas da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro estão com a Covid, estão afastados. Isso pode representar um retrocesso na tomada de decisão. Isso pode representar um retrocesso no que a gente conquistou até ponto X. E lembrando que não só entre os gestores públicos, a quantidade de médicos e pessoas que estão na linha de frente de combate, que estão sendo atingidas também. Isso também causa uma morosidade ao processo. Então, é um vírus que veio para mostrar para a gente vários direcionamentos e mostrar que estados mais desenvolvidos estão sendo duramente afetados, porém, eles já têm uma estrutura muito mais avançada do que países não desenvolvidos ou em desenvolvimento como nós, onde o que a gente tinha um sistema de saúde que já era falido e tenta sobreviver no meio do caos para não ter o último suspiro. Então, eu acho que no final disso tudo, se não aprendermos as lições de que o Estado ele precisa interferir na vida pública e nas políticas, eu não sei onde a gente vai parar, tá? Eu acho que esse seria um grande sinal para a gente. Raquel, vamos para suas considerações? Bom, vou fazer 2 considerações aqui, né? A primeira delas, com relação a essa questão do sistema público de saúde, né? Apesar do nosso sistema ser extremamente frágil em alguns pontos, a gente ainda tem um sistema que e eu vou ficar defendendo isso, batendo nessa tecla, eu acho que todas nós, né? Um sistema que é universal e que é de livre acesso a todos nós. Agora a gente tem visto experiências, como bem faladas, na Europa e nos Estados Unidos, onde a ausência de um sistema público tem prejudicado e tem muitas vezes levado à morte muitas pessoas.
Essa questão do coronavírus, ela tem mesmo entre países desenvolvidos, ela tem colocado em xeque, porque nenhum sistema de saúde, seja público ou seja privado, está preparado para receber o tamanho, uma quantidade exacerbada de pessoas, como tem acontecido, né, em muitos estados, onde a curva de contágio tem crescido de forma exponencial. Então, por mais bem preparados que estejamos, ou que qualquer país esteja, é importante, nesse momento, né, seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, aqueles que podem. Infelizmente, isso é uma questão de privilégio, muitas vezes. Acho que é uma questão que eu quero comentar depois, né, sobre a questão do trabalho de alguns migrantes, né, e da manutenção da vida cotidiana deles dentro desse cenário. A quarentena é um privilégio, mas ela é uma questão necessária. E aqueles que podem, devem permanecer em casa. Porque nenhum sistema de saúde aguenta uma curva de contágio extremamente alta. É isso. Vamos às considerações finais já? Nossa, tanta coisa para falar, o assunto rende pano para manga. Com certeza. A gente faz outra rodada daqui a um mês para avaliar. Eu acho legal isso, a gente fazer essa rodada, né, até para acompanhar essas mudanças e as perguntas que possivelmente vão ser deixadas nos comentários aí. Acho legal. Uma das questões é justamente essa, né? O excesso de informações que nós estamos recebendo e as mudanças que estão acontecendo o tempo todo em várias áreas. Então, para finalizar, Flávia, eu queria destacar, vou ver aqui algumas questões que eu não... Na verdade, duas questões que eu não comentei, mas que têm me preocupado, enfim, me feito refletir. Uma delas é que é como se a condição do migrante, sem querer generalizar, mas a ideia de que o que é exigido do migrante? Que ele não imigre, né? Que ele não se desloque. Então, essa mobilidade que está proibida, enquanto os outros podiam se deslocar livremente pelo planeta. Os turistas, os empresários, né? Que foram aqueles que vieram da Europa inicialmente, inclusive o paciente zero da Itália foi um empresário da Alemanha que foi à Itália, ao norte da Itália. Então, parece que o coronavírus, ele coloca a imobilidade para todos. Agora ninguém pode sair, não é só o migrante que não pode se deslocar. Ninguém pode sair da sua casa, todos estão imobilizados. Então, é quase como se nós estivéssemos, na verdade, pela primeira vez, vivenciando coisas que outras pessoas vivenciavam e não chegavam a gente. Por mais que a gente, novamente, guardadas as devidas proporções, né? Porque nem todo mundo está em conforto dentro de casa, ou pode ficar dentro de casa, né? Como foi colocado. É um luxo hoje poder ficar em casa e se proteger. Mas eu queria destacar isso. O mundo inteiro parou, o mundo inteiro está imóvel, ninguém viaja, só por extrema necessidade. Então, essa imobilização do turista também, isso é totalmente novo, né? E os brasileiros turistas que querem voltar ao Brasil também não podem, né? Que eu acho que a Ana Paula tem essa experiência até para contar. Quer dizer, não é só aquele imigrante que representava um fardo ou uma ameaça para o país. O brasileiro também, o turista brasileiro não pode retornar. Então, as pessoas têm que ficar nos locais onde já estão nesse momento. Então, essa é uma questão que eu acho que traz essa experiência migrante para o nosso dia a dia. Um outro exemplo disso são os cruzeiros, né? Os cruzeiros, eles eram locais do turismo, né? O cruzeiro era aquele mundo Disney, né? Vamos entrar no mundo da Disney e ser felizes dentro do cruzeiro. E aí, de repente, você vê um cruzeiro parado e as pessoas sem poder sair,
Bom, eu queria finalizar trazendo um pouco de experiência pessoal e um pouco da realidade dos brasileiros no exterior. Eu estava no exterior com a minha passagem comprada e, de repente, eu tive o meu voo cancelado. E esse voo que foi cancelado, ele não teve retorno nenhum da empresa. Então, eles cancelaram o voo, a gente entende que é uma situação que é atípica, mas o que a gente não entende é que esse problema seja jogado no colo do consumidor. E esse não é o meu caso, esse é o caso de milhares de pessoas que estão no exterior. E aí, a minha indignação também é em relação ao Estado brasileiro, que não tem feito o que deveria fazer para resgatar os seus cidadãos no exterior. A gente vê uma grande parte dos países fazendo um processo de repatriação, cortando as linhas de voos nacionais para poder pegar os seus aviões e buscar os seus cidadãos em outros países. Por quê? Quem são esses cidadãos? Quem são os brasileiros que precisam voltar hoje para o Brasil? Aqueles que foram com passagem de volta, com ida e volta, compradas e tiveram o voo cancelado sem nenhuma possibilidade de remarcação. E aí, com muita reclamação, a ANAC ela disponibilizou um formulário online para poder recolher informações desses brasileiros no exterior, sendo que os contatos que eu estou tendo, porque eu entrei em contato com muita gente que estava na mesma situação que a minha, e eu consegui voltar antes que a ANAC fizesse esse formulário, é de que os formulários estão sendo preenchidos e nada está sendo feito. A ANAC não está retornando nenhum contato e nenhuma solução vem sendo dada pelo governo brasileiro no sentido de repatriar. Então, essas pessoas que foram com um prazo definido, um prazo determinado, elas estão passando dificuldades, porque o dinheiro acabou. Você vai com uma quantidade limitada de dinheiro. É obrigado a usar, gastar no seu cartão de crédito e olhe lá, porque está tudo fechado. E ainda tem que pagar um câmbio caríssimo. Então, tem uma omissão do Estado. Algumas empresas, por conta própria, estão marcando voos para poder resgatar e anunciam esses voos para os consulados, e os consulados colocam nas suas páginas na internet o dia e o horário que vão sair esses voos. E as pessoas vão até o aeroporto para tentar conseguir esse voo. E o que está acontecendo? Em muitos lugares, você não consegue passar para o aeroporto se você não tiver a sua passagem comprovada. Então, eles não conseguem comprar a passagem, eles não conseguem comprovar para passar pelos bloqueios na estrada e não estão conseguindo sair do país, e o Estado brasileiro está fechando os olhos para essas pessoas. Obrigada, Ana Paula. Flávia, vamos... Muito obrigada. Completar, que aí eu já fecho a minha parte. Isso. Depois... Tá. Bom, então, voltando à questão do cruzeiro, a gente tinha um cruzeiro de turismo que agora passou a ser um cruzeiro de quarentena, né? Então, a gente vê que o coronavírus ele trouxe uma subversão daquela dicotomia entre o turista e o migrante, né? Um turista que podia se locomover e o migrante que não podia se deslocar. Agora, ninguém pode se deslocar, estão todos numa situação de imobilidade, de quarentena, de ter que ficar parados, de terem que ser testados. Então, esse é um ponto que eu queria levantar, que não está relacionado apenas com a questão do migrante, mas é algo que afeta todos nós. Que é também o meu segundo ponto que eu queria colocar, só para fechar aqui o nosso encontro. Que também não tem a ver apenas com a questão da migração, mas com os impactos do coronavírus na nossa vida. Na verdade, como a experiência do migrante, ela se expande cada vez mais, né? Começamos a experimentar algo próximo do que os migrantes experimentam. E essa identificação do outro.
Então, eu acho que, num primeiro momento, era a questão do vírus chinês. E aí já tinha uma questão racista, né? De olhar para o oriental e discriminar essa pessoa porque ela poderia ser contagiosa. Então, o contagioso era o oriental. Teve até o caso de um rapaz que foi espancado porque era oriental, se não me engano, sul-coreano, nos Estados Unidos. E agora estamos com essa percepção de que qualquer pessoa pode ser contagiosa. Então, qualquer pessoa pode passar o vírus adiante. Porém, eu acho que seria precipitado se nós achássemos que qualquer outro pode ser potencialmente contagioso. Eu acho que à medida em que a epidemia ela fosse desenrolando e alguns grupos puderem ser testados, alguns grupos tiverem mais controle sobre determinadas condições de higiene, outros serão vistos como potencialmente perigosos. Então, essas fronteiras, né, que agora não existiriam, porque qualquer pessoa pode ser contagiosa, eu acho, é uma tendência que elas serão recriadas em algum momento. Na verdade, já estão sendo, né? Quando você pensa que determinadas populações vão ser mais afetadas pelo coronavírus. Então, essa é uma questão. E a fronteira do aeroporto, né? Porque retomando aquele ponto, mas só para fechar a nossa discussão, quando você diz que fecha a fronteira territorial, mas a do aeroporto não passa pelo mesmo critério, o que você está fazendo também? Você está privilegiando o migrante que teve dinheiro para comprar passagem. Porque o que não tem dinheiro, ele vai migrar a pé, ele vai sair só com a sua mochilinha e vai migrar a pé. Né? Aquele que vem de avião é o que teve, no mínimo, dinheiro para comprar uma passagem. Então, por aí também você já vê que há uma seleção. Né? Então, são níveis diferentes de fechamento de fronteira que a gente vai começar a ver. Enfim, eu acho que está tudo em ebulição, a gente vai ter mais assunto para os próximos encontros aqui. Obrigada. Vamos aqui as suas considerações finais. Obrigada, Flávia. Bom, gente, eu gostaria de salientar uma questão específica sobre a questão dos refugiados e dos migrantes forçados nesse período. Apesar da Flávia ter comentado, né, que, em certa medida, essa privação de mobilidade que atinge níveis globais, ela tem, em certa medida, igualado ou aproximado muito as experiências entre o migrante e o cidadão. E essa noção, existe uma certa noção de que o Covid-19 ele meio que coloca em suspenso, né, algumas outras questões que antes a gente julgava, né, como mais emergenciais, digamos assim. Essa é uma questão que aparentemente se tornou muito mais urgente e que tem tomado, né, enfim, os nossos noticiários. A gente não pode deixar de pensar que os conflitos eles continuam. Então, pessoas foram e ainda são obrigadas a migrar, né? E não é porque a gente está com uma pandemia em escala global que esses conflitos num passe de mágica vão desaparecer. Então, a gente tem visto, assim, e de maneira bastante preocupante, né? Aqui no Brasil as coisas ainda continuam, como eu falei, né? Houve uma redução dos atendimentos presenciais, e, no caso, a suspensão das reuniões das plenárias do CONARE, mas, né, a questão do refúgio ainda continua sendo uma questão de urgência e de real necessidade. Aí, com a fronteira fechada, como é que a gente vai lidar com essas pessoas? Alguns já estão aqui em território nacional, mas e os que ainda precisam chegar? E nos outros países? Né, na questão da Europa, no que tem acontecido com a Itália, né, em que, desde 27 de fevereiro, os resgates na região central do Mediterrâneo foram suspensos. Então, meio que um salve-se quem puder. Então, essa é uma questão que é extremamente preocupante. O Covid-19, mais uma vez eu digo, causa uma sensação de que os problemas em si foram suspensos, mas pessoas diariamente têm sido obrigadas a migrar, têm suas vidas ameaçadas, vivem um contexto de guerra civil que não deixou de existir por causa dessa nova pandemia global.
Eu queria muito agradecer a todo mundo, né? Acho que foi uma experiência inovadora, diferente para todas nós, né? Sair do ambiente da sala de aula, sair do ambiente do contato, da conversa, dos laboratórios de pesquisa e tentar mostrar um pouquinho do que a gente pensa sobre aquilo, né? Eu concordo muito com o que a Flávia diz, que é tudo muito novo, é tudo muito recente. Então, mesmo a gente, com uma bagagem de analista nas nossas áreas temáticas, tentar traçar a realidade atual, né, o que a gente chama normalmente de conjuntura, ou tentar prever um cenário para o curto prazo, mesmo que sejam para 3 meses, é difícil, né? Mas a ideia é arriscado. Eu acho que o coronavírus colocou isso para todo mundo, né? Todos os planos que as pessoas tinham para daqui a 2, 3 meses, não é que eles tenham parado, né? Mas eles tiveram que ser repensados, porque o mundo inteiro está se adaptando a essa nova realidade. Sim, mas nós, como professores, né, estamos nos adaptando ao que vai ser esse semestre, talvez até o próximo. Mas para a gente pensar também como novas tecnologias não faziam tanta parte da vida da gente, né? A gente não costumava fazer reuniões por videoconferência. A gente ia aos lugares para discutir. E eu tenho feito isso no laboratório de pesquisa, eu tenho feito isso nas reuniões do IRID, as reuniões dos meus outros projetos. Então, acho que são novas temáticas que se inserem no dia a dia da gente. Eu queria agradecer a professora Larissa, agradecer também ao Leonardo Valente pelo apoio do IRID, né? Nisso é uma coisa que a gente sempre quis fazer. Eu, como jornalista, gosto muito dessas coisas. Acho que são iniciativas que contribuem muito com a sociedade, né? Porque a linguagem da gente é uma linguagem baseada no conhecimento científico, mas tem uma abordagem que a minha mãe em casa, que a minha amiga da academia consegue perceber e entender. Então, a proposta da gente é essa. E, mais uma vez, muito obrigada a todos, aqueles que participaram do delineamento do projeto e que apoiaram de alguma forma, né? O Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa, do qual eu faço parte, a gente sempre quis fazer isso, vídeos. No DGI a gente tem um podcast que se chama De Olho no Front, né? Então a ideia de você trabalhar com as ferramentas virtuais é uma coisa que pouquinho faz parte da vida da gente. E aí eu queria muito agradecer a vocês 3 por terem aceitado o convite meu e da Larissa de embarcar nesse barco. A gente espera que tão breve a gente tenha o vídeo já pronto e jogue nas redes sociais, e a gente já está pensando no segunda série de seminários para a semana que vem. Muito obrigada mesmo, e se vocês quiserem, 30 segundinhos para dar um adeus, ou um até breve. Eu quero sim agradecer muito, Daniele, agradecer a Larissa, agradecer ao IRID de uma forma geral por estar proporcionando essa experiência. É uma dinâmica totalmente diferente daquela que a gente está acostumado, mas que está sendo muito bem-vinda nesse período de reclusão, né? Gente, mais uma vez, muito obrigada e um abraço a todas e a todos. Vamos, meninas! Eu gostaria de agradecer a Daniele, Larissa, ao IRID e as colegas, né, por esse debate. Estamos todos aqui em confinamento, lendo, tentando entender tudo isso que está acontecendo, e esses momentos são agora o máximo que nós podemos ter de proximidade. E então parabenizo, agradeço aí a discussão com vocês, foi muito bom o debate, e obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Flávia e Ana também, gente. Valeu muito essa discussão. Gente, eu queria agradecer também a oportunidade de participar de um debate desse que foi tão rico, né? São experiências. É sempre muito bom trabalhar com a Flávia, com a Daniele, com a Larissa. Primeira vez que eu trabalho com a Raquel. Foi um prazer imenso também. E reforçar quem está escutando a gente da necessidade, dos cuidados, que toda hora está sendo divulgado na mídia, e porque vai ser a única forma da gente sair mais rápido dessa situação. E espero que a gente consiga sair em breve. Por fim, então fica a dica, fiquem em casa. E como eu sempre digo para os alunos, lembrem-se, independente se estamos lá no
fundão na Praia Vermelha, nós somos a universidade. Uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e que faz pesquisa, e que ministra e troca conhecimento permanentemente para que todos, quem vai à universidade todo dia e quem não vai, tenha acesso a isso. A nossa visão crítica é sempre pensando num mundo melhor, e um mundo melhor que seja para todos, para o norte e para o sul global. Muito obrigada e boa tarde a todos.